o apóstolo Paulo escreve duas cartas aos irmãos da igreja de Corinto, onde ali você vai ver várias instruções, né, vários conselhos, inclusive ele também falando, dando testemunho dele próprio, da sua vida. Mas tem algo interessante aqui no capítulo 10 de 1 Coríntios, que diz assim, ele falando um pouco sobre Moisés ali, né? Falando sobre aqueles que não se mantiveram na obediência, né? Que procuraram a idolatria, né? Foram profanos, não foram fiéis a Deus. Como também nos nossos dias atuais, né? Muitos estão deixando o Senhor, né? Que é a razão do nosso existir, para pegar-se a coisas passageiras, como Copa do Mundo, como Carnaval e como outras coisas mais. Vamos estar lendo aqui capítulo 10 de 1 Coríntios. Parece que as igrejas atuais, elas esqueceram das cartas apostólicas, elas não pregam mais. E é nas cartas, e é nessas epístolas, principalmente as epístolas paulinas de Paulo, de Pedro, de João, que nós encontramos a doutrina, né? A doutrina da igreja, o equilíbrio da igreja é a doutrina, é aquilo que faz com que ela continue andando em Deus, servindo a Deus em santidade. Primeiro aos cartas do apóstolo Paulo aos Coríntios, primeiro aos Coríntios, no capítulo 10, diz assim: além disso, irmãos, eu não quero que ignoreis que todos os nossos pais estiveram debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram do mesmo alimento espiritual. Então aqui Paulo está falando, né, que os pais, né, os patriarcas, né, as pessoas que os judeus, né, do passado, dessa época onde nós vemos em Êxodo quando o mar se abriu, então todos ali passaram pelo mar, todos, né, todos ali passaram por aquela maravilha ali, né, que Deus cuidava eles ali à noite com ali, né, iluminando, e de dia aquela nuvem. Então todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram do mesmo alimento espiritual. Mas agora vamos descendo mais o texto, né? Vamos lendo. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque eles bebiam da rocha espiritual que os seguia, e a rocha era Cristo. Veja que coisa interessante que o apóstolo Paulo deixa, né? Todos eles beberam a mesma bebida espiritual, e eles bebiam da rocha espiritual que os seguia, que era Cristo. Louvado seja Deus. Mas de muitos deles Deus não se agradou. Veja bem, que agora Paulo já começa falando que daqueles todos ali, né, mesmo tendo passado por dentro do Mar Vermelho, né, ter visto todas as maravilhas, mesmo ali tendo Deus estando cuidando de noite, de dia, né, mas olha bem, mas de muitos deles Deus não se agradou, pois ficaram estendidos no deserto. Como assim ficaram estendidos no deserto? Morreram. Isso mesmo, muitos morreram ali. Ora, essas coisas foram exemplos para nós, a fim de não cobiçarmos coisas más como eles cobiçaram. Olha, a cobiça também é um grande pecado, né? E muitas vezes né? Muitas vezes, às vezes a gente cobiça algo que não é para nós, né? Cobiça algo que não é de nenhum valor, né? Pode ter valor para o homem, mas para Deus não tem valor. Então temos que ter cuidado, porque por causa da cobiça, né? Por causa da cobiça, muitos ali morreram. Mas não foi só esse pecado, né? Nem sejais idólatras, verso 7, como foram alguns deles. Conforme está escrito, o povo assentava-se para comer e a beber e levantava-se para se divertir. Então muitos ali não levaram a Deus a sério, né? Muitos ali foram idólatras, né? Muitos
não seguiam a Deus da maneira correta que Deus queria. Muitos foram idólatras, muitos fizeram ali, né, bezerro de ouro, muitos adoraram ali seus próprios deuses, né, e infelizmente muitos morreram ali. Nem cometamos fornicação, como alguns deles também tentaram e foram destruídos pelas serpentes. Então, Deus faz nos lembrar também da fornicação, né? Você praticar sexo fora do casamento, você não honrar, né, seu cônjuge. Então, você se divertir com o seu corpo, aí pensar que o corpo, você pode fazer o que você quiser dele. Mas um dia, né, todos nós vamos prestar contas a Deus. Então, nem tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e foram destruídos pelas serpentes. Então, Deus permitiu até serpente vir ali, né, para poder picar ali pessoas ali rebeldes. Nem murmureis, como também alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo destruidor. Então, teve pessoas ali que também morreram por causa da murmuração, né? Que é um perigo grave para nós cristãos, que temos que vigiar muitas das vezes, fechar nossa boca, agradecer mais a Deus do que murmurar, do que reclamar. Nós precisamos aprender, né, com Josué, com Caleb, que enquanto todos ali estavam ali, né, murmurando, os dois ficaram ali, né, na visão de Deus, né, e sabiam quão poderoso era o Senhor. Ora, todas essas coisas aconteceram como exemplos, e elas estão escritas para nossa admoestação, sobre os quais o fim do mundo está chegando. Então aqui o apóstolo Paulo ainda faz uma ênfase aqui sobre o fim do mundo. Ele diz que isto tudo que aconteceu aqui, essa história toda do Mar Vermelho, do povo sendo cuidado por Deus ali, agora chega, o Mar Vermelho abre, e depois que o Mar Vermelho abre, o povo começa a pecar, a fazer o ídolo, a ser idólatra, a ser murmurador, a praticar fornicação, a cobiçar coisas, né, que não eram deles, não eram para eles. Então, tudo isso foi escrito para que nós venhamos aprender, né, não ser como eles, mas ser diferente. Louvado seja Deus. E o apóstolo Paulo diz que o fim do mundo está chegando. Aquele, pois, que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Muitos estão caídos. E outrora eram pessoas que pregavam, pessoas que estavam firmes com Deus, mas confiaram demais em si mesmos. Nós não temos que confiar na nossa carne. Nós não temos que confiar no nosso ego, na nossa vida. Nós temos que confiar no Senhor, esperar dele, crer na misericórdia dele, porque a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Louvado seja Deus. Então, aquele, pois, que está em pé, cuide para que não caia. Não vos tem sobrevindo tentação que não seja comum aos homens, mas Deus é fiel, o qual não permitirá que sejais tentados acima do que sois capazes. Mas também com a tentação fará um caminho para escapar, para que sejais capazes de suportá-la. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Glória a Deus. Eu falo como para homens sábios, julgai o que digo. O cálice de bênção que nós abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos somos participantes de um só pão. Então, o cálice de bênção que nós abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Então, o apóstolo Paulo, em suas cartas, ele sempre fazia ênfase, ele sempre lembrava os irmãos sobre Cristo, né? Sobre o sofrimento de Cristo, sobre a humildade de Cristo, sobre a simplicidade do Evangelho. E ele sempre exortava os irmãos a ficar confiante no Senhor, não confiante na sua própria carne, mas confiar no Senhor, a buscar o Senhor, né? Ser devoto a Deus, deixar
que o Espírito Santo conduza e guie a sua vida e não se exaltar, né? Não ficar soberbo. Ah, porque Deus me usa, eu vou ser assim, assim a tal. Não, não, porque não foi assim que Cristo nos ensinou. Louvado seja o nome do Senhor. Então é isso aí. Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração. Veja bem, que ainda que muitos tenham passado ali pelaquela maravilha de ver Deus cuidando deles de noite com aquela luz, com, né, aquele fogo, e de dia naquela nuvem, e ali o mar abrir, né, aquele cenário maravilhoso ali, mesmo assim, muitos morreram por causa da idolatria, da fornicação, por causa da murmuração. Glória a Deus, por causa da aleluia, glória a Deus, por causa da idolatria, murmuração, cobiça. Então, louvado seja Deus, que nós venhamos a buscar o Senhor, buscar a santidade. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Todos nós precisamos, cada dia mais, dizer sim para Cristo e não para este mundo, porque este mundo nada tem para nos oferecer. Esse mundo ele tem vazios. Pode haver muitos encantos, mas existe vazios. Louvado seja Deus. O único que pode trazer a paz, a felicidade verdadeira para nós é o Senhor Jesus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Então não se esqueça, louvado seja Deus. Muitos que viram maravilha, que provaram maravilhas de Deus, infelizmente, muitos estão mortos e muitos ainda vão morrer. Por quê? Porque tem que ter visão espiritual, ouvido espiritual para poder caminhar com Deus. É necessário ouvir a palavra de Deus, é necessário ter uma vida de santificação diante do Senhor e que o Senhor, que o Espírito de Deus possa nos dar entendimento, discernimento, esclarecimento da palavra dele neste momento. Em nome de Jesus, assim eu agradeço. Em nome de Jesus, por mais esse vídeo. Deus abençoe. Não se esqueça de se inscrever nesse canal e dar o like. Deus abençoe.